Buenas tardes. Agradecemos su presencia en esta inauguración virtual del Encuentro de Arte y Cultura para la Paz. La Dirección de Innovación y Creatividad Cultural de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro les agradecen su presencia. Este evento surge del Programa de Desarrollo Humano y Cultural, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel del arte y la cultura en la construcción de paz. Para ello, hemos convocado a artistas, gestores culturales, académicos de nuestra universidad y organizaciones de la sociedad civil, quienes se reunirán en mesas de diálogo, impartirán conferencias, clases magistrales y presentaciones artísticas. Agradecemos a las y los participantes, así como al equipo de la dirección y personas que colaboraron en la organización de este evento. A continuación, le daré la palabra a mi compañero Fausto Gracia, quien en representación del maestro Abraham Khalid H. Martínez, director de Innovación y Creatividad Cultural, nos dará unas palabras. Hola, buenas tardes. En nombre del maestro Abraham Khalid Martínez, director de Innovación y Creatividad Cultural, les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy en la inauguración y primera actividad de este encuentro de arte y cultura para la paz. Para nosotras, para nosotros, dentro de la Dirección de Innovación, es de gran importancia trabajar con estas temáticas a través de las prácticas artísticas. Es por ello que les invitamos a que nos acompañen durante estos 3 días de actividades, visiten nuestra página y nuestras redes sociales para que puedan ver la programación completa. Les agradecemos mucho. Y bueno, como primera actividad, tendremos la conferencia La estética y semiótica en la construcción de la imagen en la performance, a cargo de la artista Berna Reale, quien fue entrevistada por mi compañero Fausto Gracia, coordinador del programa de residencias artísticas de esta misma dirección. Para ello leeré una breve semblanza de la artista. Berna Reale es una artista visual brasileña y criminalista nacida en Belém do Pará en 1965. A través del uso de su cuerpo en performances e instalaciones, propone una reflexión sobre el momento sociopolítico contemporáneo, con especial énfasis en el tema de la violencia, un enfoque crítico de los aspectos materiales y simbólicos, así como de los procesos de silenciamiento presentes en las esferas de la sociedad. El arte de Berna Reale se realiza básicamente a través de 3 pilares: la referencia a la violencia, el cuerpo como herramienta y el espacio como parte de la obra. Una de sus obras más emblemáticas y que hemos utilizado para la imagen de este encuentro es el performance realizado en 2012 titulado Palomo, el cual habla sobre el abuso de poder institucionalizado en la sociedad brasileña. Al finalizar esta conferencia tendremos una ronda de preguntas y respuestas con la artista, quien se estará conectando con nosotros en vivo. Sin más que agregar, damos paso a la entrevista. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite da Pamela, à universidade, desse país maravilhoso que eu sonho em conhecer, a toda a equipe que está trabalhando para que a gente consiga ter esse diálogo e que a gente consiga trocar, né? Porque eu sempre penso que é muito interessante quando existe um momento de troca, né? Onde artistas, estudantes se reúnem para pensar a produção de arte. No final, vai estar aberto a perguntas e eu vou estar presente para respondê-las. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre como eu baseio o meu trabalho de pesquisa em arte, principalmente quando eu faço trabalho de fotografia e performance.
Para mim, é muito importante a estética e a semiótica. Por isso que eu pensei em abordar esse assunto com vocês. Por quê? Porque a imagem, para mim, ela é muito importante na sua totalidade. E para ela conversar com o espectador, é necessário que ela esteja preparada para esse diálogo. E como é que eu preparo essa imagem? Eu preparo essa imagem pensando semioticamente e esteticamente. De que maneira? Quando eu vou fazer um trabalho que eu já defini sobre o que eu quero falar, eu procuro estudar e pensar em símbolos, signos, referentes, os mais universais possíveis. Que esses signos eles sejam entendidos por um número maior de pessoas. Eu sou uma artista simples, eu sempre falo isso. Eu não sou uma artista interessada em problemas emocionais, pessoais, nem em diálogos de intelectuais. Eu sou uma artista muito preocupada com coisas do dia a dia e eu quero chegar ao máximo de pessoas comuns que eu possa chegar, ao máximo de pessoas que não frequentam, muitas vezes, museus e galerias. E por isso que eu tento elaborar o meu trabalho da maneira mais simples, usando uma estética apurada. Não necessariamente para ele ser simples, ele tem que ser mal feito. Não, pelo contrário. Ele tem que ter uma estética que consiga atrair a atenção do espectador, mas ele também tem que ser formado por signos que alcancem esse espectador. Então, sempre eu penso em que objeto eu vou usar, como o meu corpo vai estar nessa imagem, porque o meu corpo na imagem ele é um corpo coletivo, ele é um corpo simbólico, ele não é o meu corpo, mas ele é sempre o corpo de uma coletividade sobre a qual eu estou falando. Então, para mim, é muito importante esse estudo da semiótica e da estética. Porque se eu não conseguir que a minha imagem ela alcance o outro, mesmo que esse outro não seja uma pessoa do mundo da arte ou que frequente o mundo da arte ou que consiga ler os códigos da arte, eu alcanço esse outro, eu consigo com que o meu trabalho alcance um dos seus objetivos, que é causar esse ruído, que é causar essa possibilidade de reflexão sobre os problemas que eu trabalho, que são problemas geralmente ligados a questões sociais, principalmente as questões de violência. O que está acontecendo no momento, o que está acontecendo na vida. É importante mesmo quando a gente pensa a arte como um meio de comunicação. Sim, para mim a arte ela é um meio de comunicação. Eu sempre falo que as artes visuais ela ainda é para um número muito restrito de pessoas. Para mim, uma das artes mais democráticas que está dando problema de som. Não, a gente tem aqui uma igreja bem perto. Para mim, uma das artes mais democráticas que existe é a música, porque a música ela alcança um número muito maior de pessoas.
As artes visuais, muitas vezes, ela ainda é restrita a um certo número de pessoas. Então, por isso que eu penso sempre no meu trabalho, um trabalho cada vez mais voltado para aquele que não frequenta, para aquele que ainda não está tendo acesso a isso. Porque é assim que eu vou alcançar um número maior de pessoas e talvez trazê-los para essa reflexão por meio da imagem, por meio da arte. Então, por isso que, para mim, é muito importante, antes de eu mostrar o trabalho, antes de eu colocar ele para ser visto, eu elaborar ele da forma mais acessível possível. Você acha que é complicado, que é difícil falar da violência através das imagens, através da performance, através das artes visuais? Eu não sei se é difícil falar da violência. Eu acredito que é um desafio falar da violência de forma estética, porque a gente sempre vê falar da violência usando muitas vezes o lugar comum, signos muito populares de violência, por exemplo, o sangue. Então, quando eu elaboro um trabalho, eu penso muito de como eu posso fazer com que essa violência ela passe de uma maneira estética e que esse signo que eu use seja um signo que consiga fazer refletir, mas sem ser um signo banalizado, um símbolo muito já visto. É essa que é a dificuldade. A dificuldade é toda essa, porque aí é que entra o seu trabalho mental de artista, o seu exercício de artista, que é fazer com que o seu trabalho ele tenha os códigos da arte, e a estética é um código da arte, mas que ele tenha um alcance maior sem ser um trabalho pobre visualmente, sem ser um trabalho descuidado, sem ser um trabalho também panfletário. Então, esse exercício, essa busca de como tratar a violência, de como falar da violência sem fazer um trabalho que não seja estético e que não seja semiótico, que não alcance muitas pessoas com uma forma elaborada, que eu acho difícil. E é essa a minha luta, e é isso que eu gosto de falar com jovens estudantes, com artistas, porque eu sinto que é essa dificuldade de todos nós. É uma dificuldade que eu sinto em cada trabalho que eu faço. Quando os artistas falam da violência a partir da arte, tem também um olhar desde o privilégio que pode ser a instituição artística, que pode ser mesmo uma questão acadêmica. Então, às vezes, esse olhar, essa reflexão pode estar mediada por uma questão de privilégio também. Como os artistas conseguem chegar a uma população muito mais grande para gerar essa reflexão sobre a violência? Eu acredito que, até hoje, nós, artistas, vivemos muito a questão de estar num local privilegiado. Porque é como eu falei, para mim a arte ainda é muito elitizada.
ainda é para poucos. Então, eu acredito que o grande esforço que a gente tem que ter é fazer que o trabalho da arte ele seja acessível ao maior número de pessoas e não só as pessoas que têm o privilégio, que estão no privilégio, né? E isso também é uma questão muito de mercado, né? Então, o artista ele não tem que estar preocupado com o mercado. Eu sei que o mercado ele é sedutor, principalmente quando você vende o seu primeiro trabalho, quando você vende o seu segundo trabalho. E aí você tem, eu sempre falo, né? Você tem que alimentar o diabo a conta-gotas. Porque se você der muita comida, você simplesmente se acaba, você se arruína. Então, a luta do artista, principalmente porque nós artistas trabalhamos com a vaidade, porque nós trabalhamos com a estética, nós trabalhamos com a exposição. Então, eu acredito que a gente precisa fazer esse exercício de que é ótimo a gente fazer um trabalho, é ótimo expor, é ótimo vender, mas isso não tem que ser a prioridade. A prioridade tem que ser o nosso trabalho e o que a gente quer com esse trabalho. Como você acha que neste momento da história, neste momento onde a gente está passando por uma pandemia, né, mundial, qual que é o papel, qual que é a função, a importância das práticas artísticas neste momento? Aqui no México, por exemplo, os espaços culturais, artísticos ainda não podem ser abertos, né? As artes são uma coisa que não é necessária para ninguém, aparentemente, né? A gente está no final da fila para conseguir novamente aperturar as atividades, aperturar ou começar a abrir os espaços. O que você acha desta situação mesmo? Eu acredito que a pandemia, ela, para o mundo da arte, ela tem dois versos da moeda, dois lados. Um foi mostrar, foi legitimar a importância da arte para aqueles que achavam que a arte era uma coisa só de deleite, só de prazer. Por quê? Porque as pessoas ficaram em casa. E o que segurou as pessoas para elas não enlouquecerem? A música, as lives de discussão literária, os espetáculos online, as apresentações. Então, a arte, nesse aspecto, ela mostrou o quanto ela é necessária quando se tem um momento desse. Por outro lado, a gente vê que a primeira coisa que as pessoas liberam é as academias de ginástica, é o restaurante. É como se não fosse prioridade liberar aquilo que as manteve sãs, que as manteve saudáveis durante esse... Então, é aí que você vê a contradição da sociedade, né? Porque parece que a arte ela é uma atitude humana que, pelo seu contexto, quando ela é necessária, nem quando ela faz alguém sobreviver, ela é tida como a coisa importante. É essa mentalidade que a gente tem que começar a mudar, e eu acredito que a pandemia ela pode fazer as pessoas refletirem sobre isso, porque eu sei que muita gente segurou ao fato de não poder sair nas ruas, não poder ir para os bares,
pela internet, mas assistindo o espetáculo, assistindo, participando de debate, ouvindo pessoas falar, ouvindo escritores falarem de livros. Então, eu acho que só basta uma reflexão para a gente entender o quanto é importante, porque isso gera uma qualidade de vida que, se não fosse isso, imagina a loucura que seria essa pandemia. Mas, infelizmente, parece que nós vamos sair dela do mesmo jeito. Quando tudo acabar, a arte vai continuar relegada. Eu não acredito que vai existir uma grande mudança, porque parece que os governantes eles fazem questão de não valorizar isso. Tá, então a gente vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho e a gente gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre como você faz essa relação entre seu trabalho para falar da violência dentro de um contexto latino-americano, né? Como que você consegue, a partir da sua fotografia, a partir da performance, criar essa relação de violência dentro de nossos contextos. Eu acredito que o meu trabalho ele está muito preocupado com questões sociais. E eu verifico que os países latinos e os países africanos, alguns países da Ásia também, eles se parecem muito, porque a realidade é uma realidade do que a gente chama de terceiro mundo, né? Que é a realidade onde eu convivo. E mesmo não só na América Latina, mas, por exemplo, a Índia, que eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho lá, e a África, tem muita similaridade em relação a nossos problemas, né? Nós temos uma questão de uma diferença social, de camada econômica imensa, e a gente vê isso nesses países todos. Nós temos uma violência contra a mulher gritante, e a gente vê nesses países que fazem parte desses continentes. Então, eu acredito também que o fato de eu ter, há 12 anos, entrar trabalhando como perita criminal, de ter uma relação direta com os problemas da sociedade que sempre geram em torno da violência, quer seja a violência de abuso, quer seja uma violência econômica de miséria, de pobreza, quer seja a questão do homicídio, o meu trabalho ele se volta para essas populações, né? Ele se volta porque é aí que estão os problemas. Eu não vou encontrar esses problemas, por exemplo, nos países desenvolvidos do primeiro mundo, mas quando eu levo o meu trabalho para esses países por meio da fotografia, por meio do vídeo, eu desloco, né? Eu provoco o olhar daquele privilegiado, daquele país que é privilegiado, daquele espectador que vive numa outra realidade, eu provoco questões, reflexões sobre a realidade de todos nós, né? Que somos 7 bilhões, mais de 7 bilhões nesse mundo, e parece que o mundo gira ainda em torno de uma Europa, de Estados Unidos da América, e isso está na hora da gente botar essas coisas na parede, assim, né? Porque nós, países subdesenvolvidos e com problemas econômicos e com problemas de violência, somos a maioria. Nós não somos a minoria, nós somos a maioria, né? Nós latinos, misturados, os africanos, os asiáticos, se nós unirmos todos, nós somos muito maior.
Então, está na hora da gente também colocar isso como questões universais. Nós não temos que colocar questões como uma questão localizada. Eu sempre fiz questão de falar, sempre, que o meu trabalho não trata da cidade onde eu moro, não trata de Belém, não trata da Amazônia, trata de questões que, se você for olhar, elas acontecem em vários países que têm essa mesma realidade. E é assim que a gente tem que pensar, né? Mesmo que seu trabalho fala sobre a violência, você acha que ele, ao mesmo tempo, possibilita falar sobre a paz? Sim, sim, porque eu sempre falo, por exemplo, uma coisa, sabe? Falar sobre paz, violência e paz. Eu sempre falo, o silêncio nem sempre é paz. Então, isso é uma coisa muito forte para mim, porque o fato de estar silêncio, de estar tranquilo, não significa que está em paz. O fato de estar conformado, de estar estabilizada uma situação, não significa que ela represente a paz. Né? Então, por exemplo, a violência silenciosa, que também é uma violência dessas populações mais privilegiadas e desses países mais ricos, em relação aos países mais pobres, às populações mais carentes, também é uma violência. Também é uma violência, se você for ver, porque é uma paz aparente. Não pode existir uma paz onde a maioria do mundo, a maioria da população da Terra, ela está em conflito, em guerras civis, em fome, em fome. Milhares de pessoas morrem de fome. Então, como é que pode existir a paz? A gente tem que questionar que paz é essa? Né? Eu acho que aí é que a violência, é aí que também a gente tem que pensar como falar disso a ponto de que isso seja ponto de reflexão, fazendo esses paralelos, criando essa relação, né, de silêncio com violência, de conformismo com violência. Sim, quando a gente fala de paz, parece que é uma pergunta, ou parece que é uma palavra muito aberta, né? De que tipo de paz a gente está falando? Que pode ir desde uma resposta muito simples, muito mediática, muito econômica, muito política, muito de resistência também. Exato, exato. Tá, a gente tem agora 10 minutos e gostaríamos muito de, se você pode nos falar sobre essa performance que você fez, a performance de Palomo, que possa nos falar um pouco do contexto da ação, que possa nos falar um pouco também como que você, a partir da semiótica, da estética, conseguiu construir essa imagem tão forte e que faz parte do seu trabalho também, né? Que visibilizou de um jeito muito importante seu trabalho como artista. Palomo, a imagem que ilustra essa nossa conversa, né, que vocês viram na divulgação, é um trabalho que eu fiz sobre a violência silenciosa do poder. É um trabalho que fala muito do poder do Estado, do poder de opressão, o poder que o Estado tem, muitas vezes, de calar a voz, né, de uma sociedade inteira. Então, eu fiz questão que aquele cavalo adentrasse a cidade no silêncio da cidade, no amanhecer da cidade, como se
a censura como se o poder do Estado, como a repressão, ela bloqueasse a voz da cidade. Então, o Palomo ali representa a opressão e a violência do Estado sobre uma sociedade. Ele fala disso. Hoje, esse ano passado, 2019, eu criei um trabalho que faz uma relação direta com o Palomo, que é ginástica da pele, aonde eu coloquei 100 rapazes que já foram abordados pela polícia, justamente, na sua maioria, pela sua condição social e pela sua cor de pele. Ginástica da pele faz uma relação direta com o Palomo em tempos diferentes e usando signos e símbolos diferentes, mas ele fala sobre a mesma opressão. Que Estado que vivemos, que poder é esse que toma conta das sociedades, que política é essa aonde o ser humano, a sociedade, é sempre visto como coisa. Então, se vocês vão poder ver nas imagens que está sendo passada, tanto Palomo quanto ginástica da pele faz essa relação do poder do Estado e a sociedade. Um poder que muitas vezes oprime e silencia, e esse silêncio nem sempre é paz. Você fala do silêncio, mas você fala desse silêncio que é também dos espectadores. Fala desse silêncio que tem essas duas caras, né? Um silêncio que faz parte da população, do povo, do espectador, mas ao mesmo tempo desse silêncio que é o silêncio do poder, não? O silêncio do Estado também. Você acha essa mesma relação com essas duas performances que você fala? Sim, eu acho. Palomo é uma performance mais silenciosa, ginástica da pele é um procedimento, é uma ginástica de procedimento quando os jovens são abordados pela polícia, né? E todas duas, ginástica da pele trata de uma maneira bem simbólica e um pouco mordaz na ironia, porque você vê um exercício de alguém ser preso e alguém ser treinado para isso, que é mais cruel ainda, né? E uma sociedade que passa, uma pessoa que, a sociedade que vê e simplesmente silencia. Então, ela fala, sim, desse silêncio, que é um silêncio muitas vezes coletivo, e muitas vezes é uma culpa coletiva, porque a gente simplesmente normaliza a violência. A violência se torna íntima, e esse é o grande perigo social, quando você se conforma com a violência. Quando a gente fala sobre violência, a gente não pode deixar de pensar que a violência está transversalizada por uma questão de gênero, por uma questão de raça, por uma questão econômica. Então, a gente também fala de vários tipos de violência, né? A violência pode estar focalizada numa questão racial totalmente, como isso que você falava, né? Exato, exato. A violência, ela... Agora tem um cachorro aqui. A violência, ela está na superfície de várias coisas e está dentro de várias coisas também e escondida entre várias coisas. É só você começar a observar o quanto você já não a percebe, porque você muitas vezes se acostumou com ela. E muitas vezes a sociedade já cala por normalizar.
Você acha que a violência pode ser orgânica, que a violência, muito mais que sistemática, ela está incorporada, ela faz parte das estruturas de pensamento nossas, que consegue ter Eu, uma questão orgânica? eu acredito que a violência não muito é uma questão orgânica, mas de formação desse ser humano que a gente nasce e a nossa educação já é muitas vezes uma educação de opressão. Eu acho que a próxima geração, essa geração que está nascendo agora, essa geração que está vindo agora, talvez ela não tenha tanto essa formação de opressão que nós tivemos, a nossa geração. Então, eu acho que muito do que a gente silencia é porque a gente foi educado pela sociedade, pela estrutura familiar, para silenciar. E eu acredito que isso é um trabalho que está sendo mudado por essa geração e que eu acho que a gente vai avançar. A gente vai começar a se colocar desde muito novo e a não aceitar essa estrutura que cerceia o nosso pensamento. E a gente gostaria de perguntar para você se você acha que a arte, se a arte cria um espaço de reparação da violência. A arte cria um espaço de reparação da violência? Eu acredito que não. Eu penso que a arte ela não tem essa capacidade de reparar. Ela tem uma capacidade de questionar, de fazer refletir, de ser talvez uma possibilidade de um gatilho de mudança, mas de reparar não. Não tem como, porque são dois objetos diferentes, né? Em situações diferentes. Não tem como a arte conseguir reparar isso. Você acha que a arte acompanha os processos de luto? Os processos de lutos sociais que você fala? Sim. Se a arte, eu acredito que a arte contemporânea, a arte que vive no seu tempo, o artista que produz de acordo com a vivência que ele tem do tempo dele, eu acho que a arte é capaz de produzir vários momentos de luto, de conquistas, de revolta. Ela é capaz de ser um instrumento de expressão. Se ela é uma arte contemporânea e ela é um instrumento de expressão, ela expressa o momento, né? Dependendo desse momento, ela tem essa, vamos dizer, essa reflexão. Ela trabalha sobre esse aspecto, né? Então, por exemplo, você vê determinados artistas que viveram numa época e viveram a sua contemporaneidade, né? Porque a gente tem artistas hoje que eles trabalham com questões que independem da contemporaneidade, questões de memória, questões estruturais da arte, mas eu acredito que o artista que trabalha com questões do seu tempo, sim, ele trabalha também questões de vidas coletivas, e o luto é uma delas, né? Nós, por exemplo, agora que estamos vivendo essa pandemia, muitos artistas vão falar desse momento, né? Porque é um momento contemporâneo que a gente está trabalhando a questão do isolamento social. Então, eu acredito que sim, que sim. Eu, por exemplo, né, tenho alguns trabalhos que eles refletem muito o que eu estava preocupada no momento. Eu já fiz trabalhos, por exemplo, sobre abuso,
né, de adolescentes, eu já fiz trabalho sobre violência contra a mulher, eu já fiz trabalho sobre a questão dos americanos, por exemplo. Eu lembro bem que eu fiz um trabalho, Jardins Pensos da América, onde eu vi uma reportagem que os soldados americanos urinavam em cima dos cadáveres afegãos. Aquela cena foi tão forte para mim que eu elaborei ela, né? E ela voltou de uma maneira estética e simbólica em Jardins Pensos da América. Eu lembro que eu senti uma repressão muito grande do governo onde eu trabalhava na questão da segurança pública, que eu fiz o trabalho que é Entre Tantos Améns, onde eu estou numa camisa de força, numa praia que enche a água, né? E que parece que aquela pessoa ali ela não tem para onde, como sobreviver. Então, são questões do meu tempo, são questões que me afligem, entendeu? E mesmo que não sejam vividas por mim, por exemplo, com a Sombra do Sol, que tem aquela mulher naquele penhasco, que ela está com aquele capuz e que ela segura um manto vermelho, né? Ali eu falo sobre a dor das mulheres muçulmanas, das mulheres que vivem no Oriente, que vivem em países, né, que não dão a liberdade dessa mulher nem chorar. Você não enxerga por causa da burca, por causa de algumas culturas, de religiões, ela sofre a dor de um filho, de um amor perdido, e você não vê as lágrimas. Então, é a sombra do sol, né? Aquilo me atinge, ainda me atinge até hoje. Então, não são necessariamente questões que eu vivo, mas são questões do meu tempo. Você acha que trabalhar com performance, que trabalhar a partir do seu próprio corpo, cria uma potência muito mais forte dentro do seu trabalho? Se trabalhar com o meu próprio corpo, eu resolvi fazer performance de uma maneira bastante inusitada. Eu já trabalhava com fotografia, já trabalhava com instalação, e eu fui fazer concurso para ser perita criminal. E durante o concurso eu tinha que passar 6 meses na academia de polícia. E eu cheguei um dia muito mais cedo na academia, era no final da tarde, a academia, geralmente as aulas teóricas eram à noite, e eu cheguei no fim da tarde, aquela luz meio laranja, e eu vi um grupo de jovens militares reunidos em torno de um outro jovem que fazia flexões, como se ele estivesse pagando uma punição. E todos aqueles outros jovens vestidos ao redor dele riam, e ele sofria. Aquilo, naquele pátio de academia de polícia, com aquela luz, com aqueles homens rindo, aquilo foi tão forte para mim que eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso. Eu quero que o meu corpo também seja um instrumento para reflexão. Eu quero que as pessoas que estejam passando como eu estou passando agora, que não estejam esperando essa cena, sejam surpreendidas com o meu trabalho. E foi dentro de uma academia de polícia que eu resolvi fazer performance. Nossa, num lugar que nem você, eu acho, acreditar que podia acontecer isso, né? Nem eu imaginaria. Tanto que aquele meu trabalho, que eu estou na mesa com aqueles urubus voando e tudo, eu fiz aquele trabalho quando eu ainda estava fazendo o concurso para ser perita, porque foi logo depois que eu vi essa cena. Eu estava terminando, ainda não tinha sido nomeada perita, estava terminando o processo de seleção, eu ainda não estava trabalhando, estava entre o processo de seleção e a nomeação, e aí eu vi essa cena na academia e eu resolvi fazer aquele trabalho. Tá. Eu acho que a gente tem já a conversa. Eu acho que
você falou de pontos super importantes que para nós vai gerar uma reflexão também, né, sobre as práticas artísticas, sobre os contextos, sobre a semiótica, sobre a estética, né, como uma possibilidade da gente de falar sobre o que acontece em nossos contextos, né? Então, não sei se você gostaria de Eu falar, queria, eu de fechar. queria, não, eu queria agradecer novamente a Pamela, ao Fausto, ao, não sei, o rapaz que está aí, como é o nome dele? Raul. Eu gostaria de agradecer a Pamela, ao Fausto, ao Raul, principalmente à universidade que me convidou, né, por meio da Pamela. E eu queria dizer, gente, que um dos meus grandes desejos, eu costumo dizer que eu não sonho, né, porque tem coisas que não dependem de mim, então não gosto muito dessa questão da ansiedade, mas um dos meus grandes desejos é conhecer o México, porque o México, na minha memória, no meu imaginário, né? Eu nunca fui ao México, mas no imaginário que eu tenho dele, ele é um país riquíssimo, cheio de símbolos, cheio de signos, cheio de questões de semióticas muito forte, né? Da nossa cultura latina, né? E é tão próximo da gente, a gente é tão distante. Eu espero que o Brasil e o México se aproximem cada vez más. Muito obrigada. Bien, pues te queremos agradecer muchísimo por este conversatorio, te queremos agradecer muchísimo por participar de este encuentro. Esta es la primera actividad con la que comenzamos y pues nos gustaría dar por concluida esta actividad. Sí, agradecer nuevamente a Berna por permitirnos tener esta charla, este conversatorio con ella. Y bueno, a quienes todavía nos acompañan en la transmisión en vivo, recordarles que el encuentro se llevará a cabo desde hoy, que es 7, hasta el 9 de octubre. No olviden seguirnos en nuestras páginas, en redes sociales, en Facebook e Instagram, @DICCUAQ, así en ambas plataformas, para encontrar toda la información del evento. Agradecerte, Berna, muchas gracias por esta conversación. Esperemos que en otras ocasiones puedas visitarnos e incluso nosotros visitar Brasil. Será un honor para nosotros. Y bueno, les esperamos el día de mañana a las 11 horas con la clase magistral Justicia, Reconciliación y Paz, una experiencia de trabajo desde la Universidad Pública, impartida por la maestra Alejandra Martínez Galán, el maestro Luis Fernando Rodríguez Lanuza y el maestro Samuel Lagunas Cerda. No sé si tendrás alguna otra intervención, algo que quieras agregar. No, pues simplemente agradecerles y agradecer a Berna, já lo comentava Pame. Querida, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa. Gostaríamos muito de ter você aqui no México, no Querétaro, dentro da universidade, e a gente gostaria muito também, em algum momento, visitar você no Brasil. Então, muito, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado este día, al equipo de la dirección, a los compañeros detrás de cámaras, al laboratorio de imagen y bueno, esperemos que nos sigan acompañando en las siguientes actividades. Muchas gracias.